esse nós não vamos cobrar nessa prova, tá? Fica para a outra, segunda prova. Certo? Mas eu vou mandar e-mail também detalhando isso para vocês. Dividir um pouco os conteúdos dos seminários para não ficar tudo numa prova só. Tá? Então, semana que vem nós começamos também o atendimento dos pacientes. Tá? E na aula prática a gente vai passar as diretrizes para vocês e conversar um pouquinho também sobre o que deve ser cuidado em termos de preparo, de boca e planejamento prévio à prova. Tá? Bom, e o assunto para hoje são grampos para PPR e conectores. Tá? Vamos começar pelo grampo, que é um pouquinho mais complexo e que aí vocês estão mais descansados para a gente conversar. Vocês podem interromper a qualquer momento para perguntas, certo? Quem assistiu a aula? Essa aqui. Ah, mas eu coloquei ontem. Ah, não era? Mas eu entrei hoje e tinha só de montagem. Tinha, né? Não, só perguntei, mas eu vou dar aula para vocês, tá lá para vocês assistirem. Tá bom? Vocês também podem estudar nessa bibliografia, que também está no Moodle, tá? Então, a gente baseou essas aulas nesses capítulos, tá? Quem quiser complementar pode estudar por lá também. E nós vamos falar sobre os grampos, que fazem parte do sistema de retenção e estabilização. Compõem ainda os grampos com seus próprios apoios e os conectores, menores e maiores, fazem parte do sistema de retenção e estabilização da PPR. Nós podemos chamar tanto de grampos quanto retentores essas partes da PPR que fazem essa função. Tá? E agora a gente vai estudar um pouquinho e aí começa o processo pelo qual vocês vão começar a juntar as peças do quebra-cabeça. Faz o delineamento, cria o equador, verifica o equador protético e a partir daí indica um tipo de grampo, um desenho e apoio. E agora nós vamos ver os conceitos dos grampos ou retentores para que vocês consigam aplicar ao caso específico de um dente que seja pilar de PPR, direto ou indireto, certo? E aí tem alguns conceitos que a gente precisa ter. Os primeiros é do que é um retentor, tá? São os componentes da PPR que se relacionam com a coroa dos dentes. E a função é resistir às forças de deslocamento que são aplicadas a essa prótese. Tá? Outro autor, Rebócio, já classificou como sendo os elementos mecânicos da PPR que são responsáveis pela retenção, assegurando uma posição estável, e eu não diria fixa, porque a gente sabe que a removível sai e entra no seu sítio. Mas o autor colocou no conceito dele, lá no livro, que seria uma posição estável e fixa, impedindo que ela seja removida ou deslocada do seu lugar durante a função. Já Miller complementa dizendo que é a unidade ativa. Por quê? Porque o grampo é a parte da PPR que possui, dentre os seus, nós vamos ver a seguir, uma das peças do grampo pode ser o braço de retenção. E ele é a parte flexível da PPR e é a única parte ativa do aparelho. Certo? Lembra das outras aulas de retenção? De passar o equador protético? A gente vai rever algumas coisas, tá? Então, em questão de retenção, é a capacidade da PPR de resistir às forças que tendem a remover a prótese do seu sítio. Ou seja,
ela vai sair no sentido cérvico-oclusal, para sair da boca. E aí a retenção é a força que vai resistir a esse movimento. Deve ter uma capacidade retentiva apenas o suficiente para evitar o deslocamento. Ou seja, eu não posso ter retenção demais, por isso que a gente usa o delineador e os calibradores. E também não posso ter uma retenção de menos, senão ela não vai ficar no lugar durante o uso. Tá? Além dos grampos, outras peças que podem fazer essa função são os encaixes quando a PPR está associada a uma prótese fixa. Tá? E a retenção vai ser dada pela flexibilidade dos braços de retenção dos grampos. Então, vamos saber o que é o braço de retenção e as partes de um grampo. Aqui vocês podem ver um grampo Akers, que é um grampo de abraçamento, aonde a gente tem braço de retenção. É esse braço que vem na superfície dentária e ultrapassa o equador protético. Vejam aqui a simulação do equador protético e ali o desenho esquemático do grampo entrando naquela região. Ele vai para a cervical do equador protético. Pode ser para baixo no inferior ou para cima no superior. A gente tem o braço de oposição, que vai dar a reciprocidade, nós vamos ver também. Então, o outro braço estabilizando o dente. Nós vamos ter o apoio, que deve estar assentado no seu nicho. E o corpo do grampo, que é a parte que une todas as peças. Para a sequência aqui, nós temos um conector menor. Tá? Então, o corpo ele meio que está unido entre o conector menor, apoio e braços de retenção e oposição. Certo? Tudo bem até aqui? E o nosso grampo tem que respeitar os princípios de Roth, como a gente viu na aula passada. Né? Fixação, retenção, reciprocidade e estabilidade, tendo ainda um abraçamento de mais de 180 graus, para evitar força lateral no dente pilar. E quando ele está assentado, ele deve ser passivo, ou seja, não deve imprimir força ou movimento no dente. Fixação, a gente viu na aula passada, viu no laboratório, que é dado pelo apoio sobre a estrutura dentária através do preparo dos nichos. Tá? E qual é a função desse apoio? É fazer com que a prótese resista ao deslocamento ocluso gengival, fazendo com que os tecidos orais não sofram esmagamento, que a prótese assente no seu nicho final e não desloque mais. Tudo bem até aqui? Fixação? O responsável é o apoio. A retenção, então, que a gente falou antes, ela pode ser influenciada pelo ângulo de convergência, que a gente vai ver a seguir. Então, um dente pode ter mais ou menos retenção de acordo com o ângulo de convergência, não só com o equador protético. A posição da ponta do grampo de retenção dentro deste ângulo de convergência e características próprias da liga metálica, seja na flexibilidade do braço ou grampo de retenção, seja ele relacionado à forma ou às características físico-químicas da liga metálica. Então nós temos aqui, o que é o ângulo de convergência? Vocês estão vendo esse triângulo preto aqui? Vocês veem que tem um equador protético tocando aqui no desenho da peça do delineador e uma área retentiva, certo? Essa superfície dentária forma um ângulo
com esse eixo, com essa tangente do equador protético. Esse ângulo é o ângulo de convergência. E ele pode, para a mesma altura de um equador protético, ser maior, conferindo mais retenção, ou menor, conferindo menos ou nenhuma retenção. Vejam que com a mesma altura de equador protético, eu tenho retenções diferentes de acordo com o ângulo de convergência. Por isso que a gente precisa usar as pontas calibradoras. Porque elas vão, lembram que ela vai tocar a superfície do dente e a cabeça, a haste toca o equador protético e a cabeça a superfície do dente. Por quê? Porque a cabeça vai entrar nesse ângulo de convergência e vai dar o ponto que, com a liga que a gente vai utilizar, vai dar a retenção ideal. Como é? A retenção pode ser também na face habitual. Porque por que a gente faz o Plano guia? O plano guia não é na face do braço de retenção. É na proximal e na face do braço de oposição. Pode ser tanto por vestibular quanto por lingual ou palatino. Depende do desenho do grampo que nós vamos planejar de acordo com o equador protético do paciente e das áreas de retenção, presentes ou ausentes. O plano guia seria mais para a gente dar funcionalidade para a prótese, para evitar ângulos mortos, e na área do braço de oposição para garantir que ele tenha uma superfície de contato na estrutura dental. Ele também serve como referência de inserção e remoção na PPR. Tá? Vocês entenderam a influência do ângulo de convergência na retenção? O que mais que influencia a retenção? O quanto o grampo ultrapassa o equador protético. Quanto mais para a cervical, mais ele entra no ângulo de convergência e maior é a flexão que faz o grampo. Então, maior a retenção. Então, quanto mais para a cervical, maior a retenção. Faz sentido para vocês? Aqui, ó, simulando 3 pontos diferentes. O A tenho menos retenção e o C eu tenho mais retenção. É o mesmo ângulo de convergência e o mesmo equador protético para os 3 pontos. Por isso, calibrar o local da ponta do grampo de retenção é importante no equilíbrio biomecânico da PPR. E nós podemos decidir que tenha mais ou menos retenção com o auxílio do calibrador, com essas variáveis. E esse braço ele é o que vai ter a certa flexibilidade, no caso. Exatamente. Esse terço final aqui é flexível, pois ele ultrapassa o equador protético. Ele abre e fecha. Vejam a simulação do uso do calibrador. Nós temos retenções diferentes. Ele vai alcançar regiões diferentes da área retentiva. Quanto mais para a cervical, maior a retenção. Certo? Também podemos influenciar a retenção com o formato do grampo de retenção. Tá? Nós temos que ele tem um formato de secção em D ou meia cana. O comprimento dele, a ponta é afilada no décimo final dele, tá? E ele vem de uma espessura mais larga para uma espessura mais fina. E esse terço final é a área flexível do grampo. Então, dependendo do tipo da liga, ele pode ter mais ou menos flexibilidade. Por exemplo, uma PPR com liga de ouro vai ser mais flexível do que uma de cobalto cromo. Certo? De ouro é mais flexível. É mais flexível. Também o comprimento desse grampo influencia a retenção. Quanto mais longo o metal, mais
flexível ele é e mais ele pode entrar na área retentiva. Se o grampo é muito curto, ele fica rígido e às vezes nem consegue ultrapassar o equador protético. Então a gente tem que ter o comprimento mínimo do braço de retenção para ele ter efetividade. E quanto mais longo eu faço esse braço, maior a flexão. Mais dentro do ângulo de convergência ele pode entrar. O formato também influencia. O grampo que a gente faz da técnica fundida da armação, ele tem a forma de meia cana e o único movimento que ele faz é perpendicular à superfície que está tocando o dente. Já um grampo forjado, como um fio de aço ou um grampo dobrado, que a gente faça no aparelho, que pode fazer para um conserto ou até planejar que ele seja dessa maneira, ele tem mais flexibilidade em várias direções. Com isso, eu tenho menos retenção com essa possibilidade infinita de direcionamento do que quando eu tenho apenas um movimento do grampo. Então o grampo fundido vai ser mais retentivo do que um grampo dobrado. Qual é o nome do formato daquele grampo? Meia cana. Aqui a demonstração também do formato das áreas rígidas, então vejam que ele é um formato mais largo e menos afilado, tanto do braço de oposição quanto do corpo e a parte que vai para o apoio, para dar rigidez e capacidade de resistência à fratura da liga. E aí, no braço de oposição, nós temos a reciprocidade. Ele pode também ser chamado de braço de oposição ou reciprocidade. Certo? São sinônimos. Essa parte do grampo é rígida e ela fica para oclusal ou incisal do equador protético. Por ser rígida, não pode passar para a área retentiva. E é nessa região que muitas vezes a gente precisa preparar o plano guia, porque nós podemos ter uma área retentiva com o equador protético muito perto da oclusal, que a gente diz que é um equador protético alto, e a gente deve fazer o plano guia para trazer ele mais para a cervical, diminuindo a área retentiva dessa região, fazendo um plano guia que confere que o grampo vai tocar a superfície do dente, enquanto o grampo de oposição toca a superfície do dente, enquanto o grampo de retenção está entrando na área retentiva abaixo do equador protético, para a cervical do equador protético. Certo? É isso que garante a reciprocidade. Essa é uma região que a gente muitas vezes precisa fazer o plano guia. Às vezes a anatomia do dente já dá uma face paralela e a gente não precisa fazer o plano guia. Vai depender do delineamento. E a estabilidade é a manutenção da prótese estável durante ações das forças nos movimentos horizontais e oblíquos, ou seja, a prótese não desliza nos tecidos orais, ela fica no próprio sítio, né? Retenção é no deslocamento cérvico-oclusal, fixação ocluso-cervical e horizontal é a estabilidade. Ela é conferida através da adaptação de todas as partes constituintes do grampo na superfície do dente. Então, o abraçamento do grampo no dente confere estabilidade. Ela é dada por todas as partes do grampo. Apoio, braço de retenção e braço de oposição. Certo? O abraçamento aqui, que a gente já falou, mostrando que se nós tivermos menos de 180 graus de abraçamento, tende a uma força de lateralização, ou até mesmo um movimento, um deslocamento do dente, e o abraçamento evita isso. Então a gente tem que ter, idealmente, pelo menos 270 graus de abraçamento do grampo. No mínimo, mais que 180.
E a passividade é que quando o conjunto estiver assentado na superfície dentária, ele não exerça força sobre o dente. Se ele exercer alguma força sobre o dente, ele vai funcionar como um aparelho ortodôntico e não como uma PPR. Para a gente saber, tipo, se está exercendo uma força sobre o dente, o paciente ele relata, tipo... Relata pressão, que ele tá dor, sentindo. relata. Alguém aqui já usou o aparelho? Quando ativa o aparelho, o que tu sente? Porque pressão, dor, cada um sente de um jeito, mas o paciente consegue relatar. E muitas vezes o dente, se não relata no momento, no retorno ele relata que está sensível o dente. E ele não consegue usar, né? E aí ele vai ter dificuldades. Alguns pacientes têm uma tolerância maior, até conseguem usar, mas fica causando dano para a estrutura de suporte. Eu atendi uma paciente e ela disse assim, eu não tô conseguindo usar a minha prótese, tá doendo, que dói o meu dente. Só que não tinha nada de errado pro dente, assim, tipo, visivelmente, né? Claro, clinicamente olhando. Mas talvez a origem da dor não esteja no aparelho, sim em outra causa, aí tem que investigar. Sim, e a gente fez a radiografia dela, tava tudo bem, assim. Aí eu até encaminhei. Isso, tem que investigar, tá? E nós podemos ter grampos feitos das mais variadas formas. Os fundidos, que a gente falou, formato de meia cana. Os adaptados, que a gente pega um fio metálico, dobra na superfície do dente e une na PPR. Tá? A gente pode fazer isso em concerto. Ou fios combinados, grampos combinados, que parte dele é fundido. Por exemplo, podemos fundir o apoio e o braço de oposição, ou fundir o encaixe, e a gente tem um fio dobrado dando a retenção, tá? Então são grampos combinados, que tem as duas partes, fundida e com o uso de um fio dobrado, que é um grampo adaptado à superfície do dente, certo? Nós temos também classificação dos grampos de acordo com a quantidade dos dentes que eles abrangem. Individual ou simples, duplo ou gêmeo e múltiplos ou férulas. Ou seja, quando ele abraça apenas um dente, ele é simples. Quando ele abraça dois dentes, ele é gêmeo. Vocês fizeram o preparo do apoio geminado lá no laboratório. E quando ele pega mais de dois dentes, ele é múltiplo ou pérola. Um exemplo clássico disso é o grampo contínuo de Henry, tá? Que fica na superfície lingual dos dentes inferiores. Mas também tem aquela classificação do interdental. Isso aí é para o apoio, tá? Não confundam o apoio com grampo. Classificação também quanto ao tipo de ação ou origem do grampo. Essa é uma classificação importante porque define a biomecânica de funcionamento do grampo. Seja ele por abraçamento, seja ele por ação de pontas. Aqui nós temos um grampo de abraçamento, que ele vai vir o conector menor ou da cela ou do conector maior, e todo o grampo vem num formato só e abraça o dente, ou seja, ele tem uma retenção onde o braço de retenção vem de oclusal para cervical, ultrapassando o equador protético. Isso gera um tipo de atrito na superfície do dente, um tipo de retenção. O ação de pontas, ele tem uma parte que vai ser o apoio e o braço de oposição, e outra parte que vem da cela. E ele toca a superfície do dente de cervical para oclusal, ficando abaixo do equador protético. Isso gera um outro tipo de atrito sobre a superfície do dente e uma retenção maior. Tá? Então, quais são as vantagens dos grampos de abraçamento? Eles são excelentes para dar suporte, estabilidade e abraçamento para o dente para evitar deslocamentos laterais.
não corre risco de prender alimentos entre o grampo e a fibromucosa, porque não tem aquele braço saindo da cela. Ele fica restrito à anatomia do dente. E possui uma adaptação mais fácil por parte do paciente por ter menos volume. Ele não tem aquele braço de retenção saindo da cela. Ele fica restrito à anatomia da coroa. Já as vantagens de se usar o grampo de ação de pontas é que para a região antero-superior ou antero-inferior, se o paciente não tem sorriso gengival, ele é mais estético. Por quê? Porque ele vem de cervical e fica abaixo do equador protético. Ou seja, o lábio pode tapar o grampo e mostrar pouco. Se o grampo vem de incisal ou oclusal, ele aparece muito numa área visível do sorriso. Certo? Eles também proporcionam um mecanismo de maior retenção. Por quê? Porque eles agem por torção do metal, que é um movimento mais difícil de fazer do que a flexão, que o grampo de abraçamento trabalha por flexão para ultrapassar o equador protético. Já o grampo de ação de pontas, ele é a torção. Veja, vamos voltar aqui para vocês entenderem. Braço de retenção aqui, quando vai de oclusal para cervical, ele ultrapassa o equador protético fazendo uma flexão. Tá? Isso é uma força menor para conseguir flexionar o metal. Já o de ação de pontas, que tem esse ângulo de 90 graus aqui, ele vai ultrapassar o equador protético quando está assentando a peça na forma de torção. Por quê? Porque ele vai girar o metal nessa região para abrir. Isso é uma força maior a ser feita. Eu não consigo visualizar na minha cabeça como o paciente vai tirar. Ele tira por oclusal, ele tira assim. Ele tirar é normal. Mas não vai ter que girar de um jeito diferente do outro? Isso, porque é físico, tá? Não é o movimento que ele está colocando e tirando. Para colocar e tirar o mesmo movimento. Mas a física dentro da estrutura do metal é diferente. Uma é por torção e outra é por flexão. Esse ângulo de 90 graus aqui, a hora que ultrapassa o equador protético, ele gira assim. Ele gera uma torção aqui embaixo. E aí o metal confere mais resistência a esse movimento do que a pura flexão. E aí não tem diferença? Não, a liga é a mesma. O que muda é a física do movimento dentro do metal. Certo? E tem outra questão também. Quando eu tenho o grampo de abraçamento, a hora que ele vem para oclusal e vai ultrapassar o equador protético, que ele vai gerar retenção, ele tem um movimento de tração. Tá? Ele vai ter um atrito ali, puxando o grampo. Isso gera menos resistência de atrito do que quando eu empurro o grampo sobre a superfície, que é o caso da ação de pontas. Essa física é a mesma daquela do rodo. Alguém já passou um rodo no chão? Quando vocês puxam para o lado de vocês, não é mais fácil? Faz menos força, né? Quando vocês empurram para frente, ele dá o tropeçamento. E é esse atrito que gera mais força para acontecer. Então tem mais retenção, ação de pontas por isso também. Certo? E quando a gente vai escolher um outro? Aí nós vamos ver no planejamento. Por enquanto entendam o funcionamento deles. Porque, por exemplo, num extremo livre, eu preciso ter bem mais retenção do que numa PPR dentro suportada. Então, no extremo livre, o grampo ideal é a ação de pontas. Nem sempre eu consigo indicar por questões que a gente vai ver a seguir. Tá? E tem a classificação de acordo com o autor. Tá? Às vezes o autor desenha um grampo e põe o nome dele, publica com o nome dele. Tá?
Roth, Gillet, Jackson, enfim, vários outros. O grampo Kober, Roberto Mineiro, os grampos aí, bota o nome dele também. E ainda, que tem a ver muito com a biomecânica da PPR, a classificação de acordo com o tipo de retenção. Se um retentor é direto ou indireto. Quais são os retentores diretos? São todos aqueles dentes pilares que estão ao lado de espaços protéticos, regiões anodônticas. Esses dentes sempre têm que receber grampo. E eles são os retentores diretos. Por quê? Porque estão diretamente ligados à retenção da PPR naquele espaço protético. Os retentores indiretos, eles estão afastados do espaço protético. Eles podem ser grampos completos, apoio, oposição e braço de retenção, ou ter parte do grampo. Ele pode não ter o braço de retenção, ter só apoio e oposição. Ou o retentor indireto pode ser apenas um apoio. Certo? Então, no braço, no grampo de retenção indireta, no mínimo eu vou ter um apoio. Posso ter um apoio e um braço de oposição, e posso ter o grampo completo. Professor, seria tipo aquele caso que a gente fez, por exemplo, no laboratório que a gente fez na mesial, ao invés da proximal, do pré-molar, tipo, o pré-molar ele viu um extremo livre. Aí ao invés da gente fazer... Isso, exatamente. O apoio feito na mesial do pré é um retentor direto. Já o do símbolo do canino ao lado dele é um retentor indireto. Não seria o contrário? Não, indireto, não, indireto não seria, não. É assim como estou falando. Tu tá pensando... sim, o canino tá mais longe. Tu tá pensando, nós estamos pensando na unidade dente, não na face mesial e distal. Isso. Tá? Ele tem retenção indireta porque esse grampo colocado à distância do espaço protético, ele vai se opor a um eixo de rotação da PPR. Desta forma, ele vai manter a PPR estável para que o grampo de retenção tenha função mais própria. Ou seja, ele estabiliza a prótese para ela não girar e a hora que o paciente vai remover, tende a remover num só eixo, que faz com que o grampo direto tenha a função de retenção de uma forma melhor. Eu posso colocar um grampo no dente que tem uma restauração, por exemplo, eu fiz vestibular, tá? Eu posso colocar esse grampo, ele não vai dar uma tensão meio que a restauração subir, alguma coisa assim? Pode, mas a gente põe grampos em áreas, em dentes restaurados. Tá? Aí tem que ver o material da restauração. Se for um material cerâmico, tá, mas tipo uma resina ali, tá? Uma resina pode com o tempo desgastar e perder a retenção. Tá? Pode fazer o grampo? Pode. Pode tentar consertar a resina depois? Pode. Mas talvez esse seja um pilar que esteja indicado fazer uma coroa. Certo? Seleção dos grampos, que era a ansiedade que vocês estavam, né? Saber qual grampo eu vou escolher. Tá? Então nós vamos ver alguns grampos e mostrar para vocês a indicação e como eles funcionam. Tá? Primeiramente, nós temos que ter em mente o equador protético e onde está a nossa área de retenção. Tá? Então, dependendo se ela está aqui para distal, né? Talvez não fosse ser colocados mais dentes, né? E aqui para mesial o espaço protético. Então a minha retenção ela pode estar por vestibular ou palatina e lingual, e ela pode estar próxima do espaço protético ou afastada do espaço protético. Isso vai influenciar o desenho de grampo que eu vou escolher.
essa retenção pode estar num ponto mais incisal ou oclusal, que favorece a indicação de um grampo de abraçamento, ou mais cervical, que favorece a indicação de um grampo de ação de pontas. Tá? Quando a retenção está mais para cervical, eu posso indicar também um grampo de abraçamento. Mas quando ela está mais para oclusal ou incisal, eu não posso indicar grampo de ação de pontas. E a gente vai ver aqui as indicações e contraindicações. Eu posso ter dentes que não têm área retentiva, e aí eu posso criar com desgaste da superfície. Então aqui um dimple feito com uma broca tipo chama para adaptação do grampo. Ou eu posso fazer através da modificação da superfície com uma restauração ou com um trabalho indireto, como incrustações ou prótese fixa. Isso a gente já viu também no laboratório, né? Algumas vezes o meu delineamento não é favorável para eu colocar um grampo. Por exemplo, aqui ó, na área retentiva vestibular, eu vou planejar um Akers, que é um grampo de abraçamento, só que eu tenho uma área que a parte rígida do grampo ultrapassaria o equador protético, então esse grampo não entraria. O que eu faço? Na superfície do braço de retenção, eu posso fazer um recontorno, que é o desgaste, posiciono a broca na superfície do dente que toca o equador protético, e pelo desgaste eu trago esse equador protético mais para a cervical, fazendo com que o grampo consiga se alojar numa área expulsiva, na parte rígida, e apenas a parte flexível ultrapassa o equador protético. Entenderam? Então, na área do grampo de retenção, o preparo através do desgaste se chama recontorno, quando eu tenho que diminuir a retenção. O desgaste que eu faço para aumentar a retenção não é no equador protético, é na superfície do dente e se chama dimple, que vocês viram no slide anterior. Não confundam. Às vezes a gente põe simulação de planejamento para vocês, um dente com o equador protético lá na cervical, que não tem retenção, e aí vocês dizem, criação de retenção com desgaste, com plano guia ou recontorno. Não acontece. É com um dimple, ou com uma coroa metalocerâmica, ou com uma restauração cervical. Entenderam? O nome é dimple mesmo. É um nicho, vocês podem chamar, um desgaste na superfície do esmalte, ou através de uma restauração, direta ou indireta. Tá ali? Já nas regiões proximais ou do braço de oposição, aonde eu tenho um equador protético muito para oclusal ou para incisal, eu vou fazer um preparo que se chama plano guia, que vocês simularam lá no laboratório. Para quê? Para eu jogar o meu equador protético mais para a cervical, eliminar nos espaços proximais ângulo morto e na área do braço de oposição garantir uma superfície paralela ao eixo de inserção e remoção da PPR que confira uma oposição adequada. Nós temos que levar em consideração também, nos retentores direto, qual é a relação desse retentor direto com o espaço protético frente à biomecânica da PPR. Se ele é um pilar adjacente a um extremo livre, eu tenho algumas considerações para o planejamento do desenho do grampo. Se é um pilar intermediário no espaço protético que tenha para mesial e distal, eu tenho que levar em consideração usar 2 apoios, talvez. Para quê? Para distribuir melhor a carga axial nesse dente. Ele vai receber carga desse espaço protético e deste.
Se é um pilar posterior, eu tenho alguns desenhos de grampo para ele. Se é um pilar anterior, eu tenho outros. Por quê? Pela anatomia do dente. Se o dente estiver muito inclinado, eu também tenho algumas considerações. Por exemplo, o dente está inclinado para mesial, esse molar. Vamos simular que fosse esse segundo molar. Geralmente o equador protético fica mais próximo ao espaço edêntulo, a área da retenção. Eu tenho uma cúspide que geralmente causa algum contato prematuro, que eu tenho que ajustar o nível oclusal. E eu tenho a outra próxima da inclinação que fica em infraoclusão. Isso faz com que eu tenha que fazer um plano guia na proximal para eliminar espaço morto, do ângulo morto. Eu devo usar uma contraplaca ou um macroapoio para reconstituir o contato oclusal. E eu tenho que fazer o ajuste oclusal na cúspide mais afastada da inclinação. Geralmente ela está com interferência oclusal, pelo giro do dente na inclinação, certo? Outra consideração é que se eu tiver o apoio só na mesial, a tendência é de trazer esse dente inclinar mais, então eu devo colocar um apoio afastado da inclinação. Posso ter dois apoios no caso, certo? São essas implicações. Pilar de extremo livre, tá? Que é o que a gente deve cuidar bastante. Se nós tivermos o apoio próximo ao espaço protético de extremo livre, o tipo de alavanca que ocorre é a seguinte: o apoio é o fulcro do movimento de rotação. Tudo que está em direção à cela, para distal no caso aqui, porque é o extremo livre posterior que nós estamos simulando, vai girar junto com a cela em direção gengival. E o que está para anterior, que o grampo vem da cela, vai tender a subir, tá? E ativar o grampo no movimento de intrusão, como é o que a gente quer. Quando a PPR sair, se ela estiver na distal, que é um erro de planejamento, o grampo, ao invés de tocar em direção ao equador protético, ele vai primeiro fazer um giro para cervical e depois sair junto com a prótese. Então ele não fica ativo. Por isso que a gente tem que deslocar para mesial, para ter uma carga mais axial, não tracionar o dente para distal. E com isso, quando o paciente morde, a prótese tende a ir para baixo, como o apoio está mais para mesial do que o grampo vai descer, não vai ficar ativo na hora da intrusão, porque ele é um grampo de retenção. Ele tem que estar ativo na hora de sair. Então, quando o movimento é de saída, ele vai girar para superior junto com a prótese e ir contra o equador protético, ficando ativo. Então, por questões biomecânicas e de retenção do grampo, eu tenho que afastar o meu apoio do espaço protético em extremo livre. Por isso que vocês vão sempre planejar grampos de dentes pilares de extremo livre com o apoio para mesial, quando o extremo livre é distal. Alguns casos de classe 4 ou classe 3 pode ter um braço de alavanca para mesial, que é a mesma lógica. Afasta do espaço protético o apoio. Pilares intermediários, a gente pode usar dois apoios, tá? Nos pré-molares, que são dentes comuns de estar em espaços intercalados, a gente pode fazer grampo de ação posterior, com dois apoios ou um apoio, ou até o grampo meio-meio, que ele vem de uma parte da cela mesial e vai para a palatina ou lingual, e a parte distal vem e vai para a região anterior. Geralmente a retenção nesse grampo que vem por distal. Nos dentes anteriores, os grampos de abraçamento que a gente pode usar são o MDL, que é um grampo de estabilização, porque ele tem um braço de retenção curto,
ele não consegue ultrapassar o equador protético de forma adequada porque ele é rígido, por ser curto, tá? O MDL convencional, ou o MDL modificado, que é um grampo que vem mais longo para a região anterior, e aí eu tenho flexibilidade suficiente para ultrapassar o equador protético e ele confere uma retenção real. E para o pilar inclinado, como vocês viram ali, aqui é uma contraplaca, tá? Uma placa guia, o apoio para distal e o grampo. Ah, são desenhos de grampo que a gente tem. Aqui foi feito um plano guia e feito uma placa guia. Isso para evitar que ele vá mais. Isso, para estabilizar. Pode ser o próprio acrílico da cela tocando essa superfície. Tá? E os pilares posteriores, os grampos de abraçamento que a gente pode usar. O mais comum é o Akers, tem ação posterior, circular em anel, enfim, ação posterior. A gente vai ver alguns grampos agora e as suas indicações. Tá? Então vamos começar pelos ação de ponta, certo? Os grampos de ação de pontas, ou grampo de Roth, ou grampo 1-2 combinado, ou grampo Tulik, tá? São sinônimos que vocês podem encontrar na literatura aí. Eles são indicados para todos os dentes, então eu posso usar eles em retentor direto, de extremo livre, em dente posterior, em dente anterior. Tá? Eu posso utilizar o grampo de ação de pontas para qualquer dente da arcada. É a primeira indicação nos casos de extremo livre. Por quê? Porque a biomecânica dele confere mais retenção e o extremo livre é uma área que eu tenho um eixo real de rotação. Eu preciso ter bastante retenção. E ele tem uma biomecânica que favorece o dente pilar. Tá? Quando a PPR rotaciona, ele não traciona o dente como um grampo de abraçamento. Por isso é a primeira indicação em extremo livre. Também é indicado para dentes com área retentiva no terço cervical. Aqui, ó, é nesse momento que vocês devem analisar o equador protético e definir se está ou não na área cervical. Ele tem que ficar no terço cervical do dente. E nos casos que não temos linha de sorriso alta, eles são mais estéticos porque eles vêm de cervical, então o lábio tende a esconder eles, diferentemente do braço, do grampo de abraçamento, que o braço de retenção vem de oclusal. Quais são as contraindicações dos grampos de ação de pontas? Tá? Nós temos alguns requisitos que a gente pode indicar e outros que contraindicam o grampo de ação de pontas. Primeiro, inclinação excessiva do pilar. O dente está muito inclinado para vestibular, vai gerar um equador protético muito para oclusal ou incisal. Se eu tenho um equador protético assim, geralmente a retenção ideal está logo abaixo do equador e o grampo de retenção vai ficar muito afastado do dente, o que gera uma área de desconforto para o paciente. Não consegue utilizar esses grampos. Zonas retentivas do rebordo, por exemplo, a bossa canina evita que o braço de retenção saia da cela e chegue na superfície dental. Por quê? Porque ali tem uma área maior do que a própria estrutura anatômica do dente. Vestíbulo raso, ou seja, o fundo de sulco é muito próximo da onde sai o grampo. E aí eu não tenho espaço necessário para o grampo percorrer aquela região. Se eu fizer um grampo de ação de pontas ali, o metal vai ficar cortando o fundo de sulco e o paciente não vai conseguir usar a prótese. Outra contraindicação, quando eu tenho retração gengival. Por quê? Porque geralmente o equador protético vai ficar afastado da margem gengival
e esse grampo afastado do dente é desconfortável, retém alimento, a gente não consegue utilizar. Inserções musculares altas, pelo mesmo motivo do vestíbulo raso. Aquele braço de retenção vestibular vai machucar o paciente. Dentes periodontalmente comprometidos ou que tenham mobilidade, eles vão precisar do abraçamento para estabilização e eles precisam de um grampo com menor capacidade retentiva. Tá? Para quê? Para que a gente não cause mais danos àquele suporte que já está prejudicado. E a questão estética da linha do sorriso alto em região anterior. Vocês imaginem um metal saindo da cela e vindo em direção cervical do dente, e o paciente sorri e mostra todo aquele comprimento. Aí é preferível um grampo menor de abraçamento. Vai aparecer menos. Apenas nesse caso do sorriso gengival alto. E aqui a gente tem a simulação do desenho de como é esse grampo. Então ele vai ter apoio e braço de oposição, que eles estão de abraçamento, por isso que a gente chama de 1-2 combinados. E a parte retentiva é a ação de ponta propriamente dita. Tá? No caso aqui um desenho T, aquela nomenclatura Tulik é que de acordo com cada desenho do grampo, ele representa uma forma de uma daquelas letras. Tá? No livro tem bem especificado cada um e cada indicação, a gente não vai falar aqui em aula para vocês, tá? Ó, aqui é um exemplo de um I, antes a gente viu o T. Tá? Extremo livre, uma placa guia para dar o abraçamento necessário, apoio afastado do espaço protético do extremo livre e braço de oposição. Aqui eu quero fazer uma ressalva para vocês que a regra é o apoio vir do espaço protético. O apoio vem próximo do espaço protético. A exceção é o pilar do extremo livre. Entenderam? Sempre perguntando isso. E eu já dei a dica. Grampos circunferenciais. Então a gente viu os grampos de ação de pontas e a gente vai ver os grampos circunferenciais. Nós vamos passar a teoria para vocês, depois a gente tem que aplicar a indicação deles nos casos reais. Tá? Vocês podem até pegar os modelos do manequim lá e a gente imaginar qual grampo vai utilizar em qual situação. Tá? O grampo de Akers, tá? É indicado para dentes posteriores. Alguns autores até indicam para caninos com grande volume de coroa. Tá? Aqui na disciplina a gente indica só para molares e pré-molares. Eu devo ter a retenção do pilar afastado da área edêntula, ou seja, eu tenho um espaço protético para mesial do molar, a minha retenção deve estar para distal da superfície do dente, certo? Afastado do espaço protético. Por quê? Porque eu tenho que ter o apoio, aqui o espaço protético e a retenção afastada para eu ter o comprimento adequado do braço de retenção. Certo? Ele possui o apoio, braço de oposição e braço de retenção. Grampo circunferencial reverso ou Akers reverso. A gente utiliza nos casos que a retenção está próxima ao espaço protético. Então veja, um dente inclinado, eu tenho a retenção geralmente próxima do espaço protético. E aí, se eu fizer o grampo de Akers convencional,
ele vai ser rígido nessa região aqui. Eu não consigo utilizar. Aí eu posso utilizar o grampo reverso. Ou o circular em anel, que a gente vai ver em seguida. Tá? Então, a indicação é para dente posterior, que o espaço protético é próximo, a retenção é próxima ao espaço protético. O grampo de gilet, anzol ou hairpin também é para quando temos a área de retenção próxima do espaço protético, mas ele só é utilizado em dentes muito compridos, coroa clínica longa, tá? Por quê? Porque como ele é um braço de retenção que vai até a distal, depois volta, ou vai até a mesial, depois volta para próximo do corpo do grampo, ele precisa ter uma área longa. Praticamente eu lembro de ter usado ele 1 ou 2 vezes, tá? Então a gente não utiliza tanto o gilet ou o anzol. A gente tem o grampo gêmeo ou duplo, que são 2 áqueres unidos, podem ser unidos pelo apoio ou pelo braço de oposição. Vai depender de onde está a área retentiva. E geralmente indicados para as classes 3, 2, classe 4, onde eu tenho 2 molares ou 2 premolares, ou um pré-molar e um molar juntos. Vocês simularam isso preparando os nichos com apoio interdental e apoio duplo no manequim. E basicamente aqui o desenho de um grampo unido pelos apoios, onde eu tenho um conector menor vindo na parte proximal dos 2 dentes, a canaleta ultrapassando a crista dos 2 dentes, apoio, braço de oposição e braço de retenção. Tá? O braço de retenção ultrapassando o equador protético. Nos premolares a gente pode indicar também o grampo de ação posterior. Tá? Além do áqueres, no premolar a gente pode utilizar o grampo de ação posterior. Eles são bem interessantes para pilares intermediários, para pilares diretos de classe 4 e também como alternativa de pilares diretos de extremo livre, quando são premolares, aonde eu não possa utilizar o grampo de ação de pontas. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui está lá na aula gravada também, para vocês poderem rever. Ele começa no apoio, conector menor, corpo, apoio, aí o próprio braço de oposição vem rígido e ele continua até a área retentiva na vestibular. Então, um só braço. Eu posso ter ele com um apoio, 2 apoios ou 1 ou 2 conectores. Para pilares intermediários, a gente pode também lançar mão do meio-meio. Ou seja, uma metade do grampo vem de um espaço protético. Geralmente o braço de oposição vem de mesial, para não ter muito metal aparente. Aí ele sai para palatina ou lingual. E o braço de retenção geralmente vem de distal, onde eu consigo deixar mais escondido a parte vestibular do grampo. O grampo circular em anel, também indicado para molares, onde eu tenho a retenção próxima do espaço protético, seja ela por vestibular ou por palatino lingual. Tá? Nos molares inclinados, geralmente, a mesio-vestibular vai ser a área da retenção nos molares superiores e a mesio-lingual vai ser a área de retenção nos molares inferiores, por causa da projeção deles no rebordo e a inclinação que eles ficam em relação ao equador protético.
Não é muito comum, mas às vezes podemos ter molares em áreas intercalares e ele pode ser utilizado também. Tanto com 2 conectores menores e 2 apoios, quanto um conector menor e 2 apoios, ou um conector menor e um apoio. Vai depender da largura do dente e do caso específico, tá? 2 conectores e 2 apoios, eu tenho um grampo mais rígido do que com um apoio apenas e um conector apenas. Por quê? Porque daí o braço vai ficar mais longo e mais flexível. Grampo circunferencial para dente anterior. A gente tem o MDL. Prestem atenção no MDL para vocês não confundirem o MDL do MDL modificado. O MDL é um grampo que não proporciona retenção, ele proporciona só estabilidade. Por quê? Porque ele tem um braço curto que vem na superfície vestibular. Ele só dá estabilidade naquele dente pilar. Ele não dá retenção. Certo? Quando eu tenho o braço que vem para vestibular, eu tenho o MDL modificado. Ele foi modificado com a extensão do braço de retenção que vai atingir a área retentiva vestibular. Tá? Extensão do braço de retenção. É. Dessa forma, ele fica com o comprimento adequado para ser flexível, o modificado. Tá? Então aqui vocês podem ver, ó. Ele vem um conector menor, a parte, no caso aqui um apoio incisal, está simulando, mas ele pode ser até mesmo um apoio no cíngulo e seguir para vestibular, estabilizando o grampo. Tá? Dependendo da largura médio-distal do dente, eu posso ter o próprio apoio e seguir para vestibular quando o dente é mais largo. Quando o dente é mais estreito, o apoio tem que estar separado do grampo de retenção para eu ter comprimento e flexibilidade adequado. Tá? Então, quando eu tenho largura menor que 3 milímetros, eu tenho que fazer separado. Apoio do braço de retenção. Tá? Interessante do MDL modificado é que nos dentes anteriores, que são retentores diretos de extremo livre, ele é a alternativa ao grampo de ação de pontas. Tá? Então eu uso o MDL modificado nos retentores diretos de extremo livre, retentores anteriores, quando eu não posso utilizar o braço de ação de pontas devido a alguma contraindicação. Certo? Então aqui eu tenho num canino. O canino geralmente é um dente que tem largura maior que 3 milímetros, então eu posso ter o próprio apoio no nicho já seguindo o braço de retenção para vestibular. Por quê? Porque eu vou ter a distância necessária para ele ter flexibilidade. Certo? E a gente tem outros grampos, como 4/5, Jackson, tá? RPI, RPA, que eu não vou detalhar para vocês. Esse é o Otoleng, também um grampo para pré-molar, em espaço intercalar. Vocês podem ouvir na própria aula gravada, ou no livro do Todescan também tem esses desenhos de grampos, tá? Então, quais são os grampos que a gente mais utiliza? Os grampos de ação de pontas, que eu posso indicar para todos os dentes. Os grampos de ação de pontas, que é a primeira indicação em retentor direto de extremo livre. E em relação aos grampos de abraçamento, o que a gente mais utiliza são, nos dentes anteriores, ou MDL modificado,
Nos pré-molares, o grampo Akers ou ação posterior. E nos molares, o Akers reverso ou o circular em anel, tá? Dos grampos de abraçamento. Nós podemos ainda utilizar em molares e pré-molares que estejam juntos entre si o grampo gêmeo. São 2 Akers, certo? Basicamente, com esses grampos a gente consegue resolver a maioria dos casos, tá? De abraçamento são nos anteriores o MDL ou MDL modificado, no pré-molar o Akers ou ação de pontas, nos molares o Akers reverso ou circunferencial reverso e o circular em anel. Nos dentes posteriores que estão adjacentes, tem 2 dentes juntos, a gente ainda pode usar o grampo gêmeo, que são 2 Akers. Sejam entre 2 pré-molares, ou entre um molar e um pré-molar, ou entre 2 molares que estejam juntos. Tá, pessoal? Então preste atenção nesses grampos que eu falei aqui no fim da aula e estudem bem eles, a indicação e o desenho deles. Prestem atenção sempre aonde está a retenção do equador protético. Isso vai definir o desenho do grampo. E lembro mais uma vez, os grampos de ação de pontas podem ser utilizados em todos os dentes, desde que o equador protético esteja no terço cervical da face vestibular e eu não tenha nenhuma das contraindicações que a gente listou aqui para vocês. Ainda ressalto que a primeira indicação do retentor direto de extremo livre é o grampo de ação de pontas. Quando eu não posso usar o grampo de ação de pontas por qualquer uma das contraindicações, eu posso, nos dentes anteriores, lançar mão do MDL modificado, no pré-molar, o grampo de ação posterior. E, eventualmente, em algum molar que cumpra essa situação, o circular em anel. Tá? Basicamente, circular em anel, com ação de pontas e o MDL modificado tem o mesmo desenho do grampo, só que são para dentes diferentes, recebem nomenclatura diferente. Entenderam? Com certeza vocês vão precisar rever essa aula, porque ela tem bastante coisa nova para vocês. Também no livro vocês conseguem ver no texto mais informações com mais detalhes sobre os grampos, seus desenhos e indicações. E para finalizar, a gente vai passar para vocês aqui a indicação dos conectores para a PPR. A bibliografia vai estar disponível também, essa aula no Moodle, da forma narrada, não só o PDF, tá? E os conectores também fazem parte do sistema de retenção e estabilização. Tá? Nós temos conectores maiores e conectores menores. Os conectores menores são esses dispositivos que vêm do próprio conector maior e unem os componentes da PPR, seja a cela com o conector maior, seja o conector maior com o grampo ou a cela com um grampo. Eles unem todas as partes da PPR entre si e são elementos rígidos. Eles devem ter 90 graus em relação ao conector maior, quando eles saem do conector maior. Tá? Então ele não pode ser inclinado e ele nem deve sair na superfície palatina ou lingual dos dentes.
Ele deve sair na região interproximal quando ele vem do conector maior. Isso é uma regra. Se vocês olharem alguns desenhos de grampo no livro do Kleeman, é o que a gente diverge do conceito em relação ao autor. Já o conector maior, ele une os componentes da PPR de ambos os lados da arcada. Então o conector menor faz a conexão de cada peça entre si, e o conector maior é que vai dar a união de todos os componentes da PPR. Ele deve ser rígido, o conector maior, certo? Mas ele tem que respeitar a característica dos tecidos moles com os quais estão relacionados. Ele gera estabilidade porque ele, unindo todas as peças, ele evita movimentos horizontais e oblíquos. E nos conectores maiores palatinos, alguns desenhos, eles também podem gerar um suporte auxiliar de acordo com a relação com o palato. Tá? Como eu falei, alguns conectores maiores na maxila podem participar do suporte porque eles podem ter um contato íntimo com essa mucosa, que é uma mucosa queratinizada e suporta o atrito. Então eu não tenho espaçamento entre o conector maior palatino e o palato. Em casos com poucos dentes, ele até pode ter algum princípio de adesão, como uma prótese total. Eles têm retenção indireta, porque eles impedem a movimentação da PPR, os conectores maiores palatinos, e funcionam na estabilização das forças horizontais, porque unem todos os componentes entre si e ajusta a posição com o palato, evita o movimento. A consequência do conector menor não ser 90 graus é que ele vai gerar uma impacção na gengiva, inflamação e retração, perda do suporte do dente do lado. Tá? Na maxila, prestem bem atenção a esses números. Nós devemos ter um afastamento dos dentes, um alívio de 4 a 6 milímetros. Então o conector não vai tocar a margem gengival pela mesma questão do conector menor. Impacção, inflamação, perda de suporte do dente. No conector maior da maxilar, eu não vou ter alívio entre o próprio conector e a mucosa do palato, porque ela suporta o atrito e o contato e auxilia no suporte da PPR. A rigidez da estrutura é alcançada pela largura e não pela espessura do metal, porque utiliza a largura do palato e faz um metal mais fino. Tá? E aí a gente tem de espessura desse conector entre 0,3 e 0,4 milímetros para as ligas de cobalto cromo. Então é bem fino o conector maior palatino. Já na mandíbula, a relação do conector maior vai se dar com tecido conjuntivo frouxo, sem queratina. Então ele não pode ter contato com essa mucosa. Ele tem que ter um alívio mínimo de 0,5 milímetros ou até mais. A rigidez não vai se dar pela largura, mas sim pela espessura. Então a espessura mínima do conector maior mandibular deve ser de 4 milímetros. Então veja, a gente saiu de 0,3 a 0,4 para 10 vezes mais espessura. Tá? Por quê? Porque nós não temos largura aqui, que nem nós temos no palato, para dar rigidez. Então vai dar pela espessura da estrutura de metal. E como nós temos uma área menor, o nosso alívio para a margem gengival é um pouco menor, é de 3 a 4 milímetros. Certo?
Alguns tipos de conector maior da maxila são os mais utilizados que vocês vão indicar nos casos aqui: barra palatina, barra dupla, placa palatina e chapeado palatino. Já na mandíbula, os que vocês vão mais indicar vai ser, primeiro, disparado, a barra lingual. Em segundo lugar, o chapeado lingual e, eventualmente, para a classe 1, a barra dupla lingual, que a gente vai ver agora. Split lingual vocês podem, eventualmente, fazer em casos de prótese fixa associada à PPR. Existem outros conectores que vocês vão ver na literatura, que vocês devem ter consciência que tem, mas a gente não utiliza tanto nos planejamentos pela dificuldade de confecção e uso. Então, primeiro que a gente vai mostrar para vocês, barra palatina, geralmente utilizada para próteses dentro suportada em classe 3. Ou seja, a gente faz uma barra que cobre uma área menor do palato, é mais confortável para o paciente. Vejam ali a barra, né? Não é uma placa, não cobre todo o palato, é uma barra um pouco mais estreita. Por quê? Porque a prótese dentro suportada eu não preciso do suporte adicional do palato. O próprio suporte dado pelos dentes e os apoios nos seus nichos é suficiente. Nós podemos ter a barra palatina dupla, ou seja, uma barra palatina mais posterior e outra mais para a anterior. Conseguem ver aqui as duas barras? Essa barra palatina dupla é geralmente indicada com classe 3 que tem modificação anterior ou em classe 4. Eventualmente, em pequenos espaços protéticos de classe 1 ou 2, ela também pode ser indicada. Tá? Mas não é o mais comum. Já a barra em U ou em ferradura, que vocês estão vendo aqui nessa imagem, a gente tem uma dificuldade com ela, que é a questão da rigidez. Para ela ter esse formato aqui, ela perde a área do palato, ela perde espessura, diminui a rigidez. Aí, eventualmente, o paciente pode, colocando ela, mordendo, causar alguma torção nessa PPR, ou se ela cair, se acontecer algum acidente também. Então, a gente só utiliza em casos específicos, como o caso de tórax palatino inoperável. Porque se tiver uma outra condição, a gente vai fazer a barra palatina dupla, que a parte posterior vai dar a rigidez necessária da estrutura. Certo? Em casos de classe 1 e 2, o conector maior indicado é a placa palatina. Tá? Pelo menos a placa palatina. Porque o que vocês estão vendo aqui? Ó? Ela é mais larga, né? E tem um contato íntimo com o palato. Isso vai gerar mais suporte. Por quê? Porque nós temos um eixo de rotação real em direção ao extremo livre, uni ou bilateral. Então, em caso de classe 1 e 2, geralmente a melhor indicação é a placa palatina. E eventualmente, quando eu tenho classe 1 ou 2 com espaço edêntulo anterior, eu preciso fazer o chapeado palatino, que pode ser metálico ou metaloplástico, com acrílico cobrindo o palato. Também nos casos de classe 4 ou classe 3 amplas, que eu tenho poucos dentes remanescentes, eventualmente eu indico o chapeado palatino, para cobrir a região e também auxiliar no suporte, que é bem deficitário, porque eu tenho poucos dentes remanescentes. Certo?
No inferior, o mais utilizado e a primeira escolha, barra lingual, porque é simples de fazer, quando tem o espaço adequado é confortável para o paciente, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro dele, eu tenho que ter um alívio de pelo menos 0,5 milímetros para eu não ter impacção nessa gengiva alveolar e iatrogenia, lesões. O paciente não vai conseguir usar porque vai machucar. Além disso, eu tenho que ter no mínimo 7 milímetros de altura da margem gengival para inserção muscular na região lingual. Para quê? Para que eu consiga ter uma área de alívio para movimento muscular, a espessura dos 4 milímetros da barra e a área que eu devo ter de alívio em relação à margem gengival dos dentes. Se a gente for calcular, nós temos o que? Pelo menos 1 milímetro aqui, 4 milímetros da espessura da barra e 3 milímetros de medida mínima ali. Isso gera 8 milímetros para usar a barra. Por que no slide anterior estava 7? Porque a gente pode fazer a barra bem próximo da inserção muscular, desde que não exceda ela. E aí a gente pode ter 7 milímetros. 4 da barra e 3 do alívio até a margem gengival. Se tem menos que isso, e a gente faz essa medição como? Moldando, ou com Godiva, ou com silicona pesada, a região incisal e palatina lingual dos dentes inferiores, e pede para o paciente levantar a língua e fazer um movimento muscular. Levo isso para o modelo de estudo e risco a margem mais cervical aqui da moldagem que a gente fez. Promete faz essa parte para esse cara tem. Nós já vamos ver em seguida, tá? Assim eu tenho a medida. Se eu tenho menos de 7 milímetros, eu não posso indicar a barra lingual como conector maior. Outro detalhe em relação à barra lingual para casos de classe 1. Se eu tenho um fulcro onde a barra passa para anterior do apoio mais distal, eu posso ter os 0,5 milímetros de mínimo, tá? Por quê? Porque quando o paciente morder, essa parte vai levantar e vai afastar da mucosa. Mas se eu tenho poucos dentes e os meus apoios estão para anterior em relação à barra, quando o paciente morder, a barra vai tender a pressionar a mucosa alveolar. Então eu tenho que ter um alívio maior, às vezes de 1 até 1,5 milímetro. Tá? Então são cuidados que a gente tem que ter e solicitações que a gente faz para o laboratório na hora da execução do trabalho. A barra dupla nada mais é que a férula utilizada em casos de classe 1 ou 2 associada à barra lingual, ou um grampo contínuo de Kennedy associado à barra lingual. Alguns autores até consideram como sendo apenas a barra lingual. Tá? Existe o split lingual, que é quando a gente faz apenas na parte dentária e deve estar associado a um preparo para a coroa, porque precisa ter esse nicho aqui dentro da anatomia do dente. Tá? E aí, respondendo a pergunta do colega, quando tenho toros ou quando eu tenho menos que 7 milímetros, eu devo utilizar o chapeado lingual ou a placa lingual. Ela vai ter a rigidez porque ela tem uma altura maior do que a barra lingual. Ela é indicada quando a gente tem uma inserção alta do freio, torus mandibular, porque eu não tenho espaço para passar a barra lingual, e ou dentes com sequelas de doença periodontal, retração gengival e imobilidade. Tá?
de forma que a gente tem uma parte mais delgada que tangencia o dente, e abaixo e afastado da margem gengival, de no mínimo 0,5 milímetros, a gente tem o reforço dessa estrutura com uma espessura de 4 milímetros de metal. Tá? Ela fica assim, ó. Então eu tenho toros aqui e toros aqui, consegue ver? Aí eu faço o chapeado lingual para conseguir ter a espessura necessária e o afastamento da margem gengival ali. Ô, professor, mas consegue fixar bem em cima, apoiar ou fica com... O apoio não é dado por ela, Não, tá? O apoio. apoio é dado pelos apoios. Sim, mas embaixo ali na... Aqui É ela isso, tem essa que base ficar aí. afastado da gengiva, ela Ela não não apoia, toca. não Uhum. toca. Uhum. Ela toca na superfície dentária. Ah. E eu posso, na região dos dentes anteriores, preparar apoio de símbolo aqui. Aí o apoio fica junto do conector maior. Certo? Então ele toca na superfície dentária e fica afastado da margem gengival. O problema é que ele retém bastante placa, então nós temos que reforçar com o paciente os cuidados de higiene e eventualmente indicar o uso de bochecho com flúor para a gente evitar a incidência de cárie nessa superfície. E ela tem um grau de dificuldade maior para remover, para higienizar ali comparado à outra? Ou não? Aqui não ocorre a autolimpeza da língua, então pode ficar, se o paciente fica muito tempo com a PPR, vai gerar um acúmulo de placa maior nessa região. E eu digo para ele remover. Para ele remover, se tu respeitou a área expulsiva, não tem problema nenhum. Vai ser igual se fosse a barra lingual. Tá? Existe a barra vestibular, eu nunca utilizei em nenhum caso, mas às vezes tem pacientes classe 3 que os dentes são inclinados para lingual. E aí não tem eixo de inserção para um conector maior por lingual. Aí ele é feito por vestibular. Certo? E basicamente, de conectores,